dia, doutor Juarez. Bom dia. Aceita um suco? Obrigado, já tomei um pouquinho. Obrigado. É? Obrigado. Tá. Então, hoje, enfim, a gente vai falar sobre um assunto que a gente até estava comentando com a Sinara algumas semanas atrás, que é a hiperatividade. Isso. Várias crianças hoje em dia, né, doutor Juarez? Então, a hiperatividade é uma coisa que está em alta, digamos assim, no meio médico, no meio da pediatria, porque a gente está observando mudanças nas crianças, né, e crianças de várias idades, desde bebês até escolares e adolescentes. E é um processo, essa hiperatividade é um processo que acontece até com os adultos, a gente nota, né? Isso vai até a vida adulta. O que nós temos que prestar atenção? Na verdade, temos que entender o contexto da hiperatividade. Não adianta aqui eu vou colocar para vocês quais são as características que a gente deve observar. Às vezes a gente tem uma criança hiperativa dentro de casa e não sabe. Isso, mas às vezes também tem alguma criança que não é hiperativa no sentido patológico e a gente acha que é e acaba medicando. Então nós temos assim que observar assim, de 3 a 5% da população infantil das crianças, elas sofrem do processo de hiperatividade patológico, que seria uma doença considerada uma alteração como doença, uma patologia. E 5% dessas 3 a 5% de crianças vão chegar à vida adulta com hiperatividade. O que seria essa questão da hiperatividade? A gente pode observar, a gente primeiro tem que avaliar o porquê disso está acontecendo agora. Você já parou para perguntar isso? A gente que lida com isso, a gente para se perguntar. Por que agora a gente está observando isso nesse momento? Por que os nossos avós não observavam isso nas vivências com os filhos e os bisavós não observavam isso? Na verdade, a gente tem que ver um contexto da hiperatividade. E a hiperatividade tem 2 padrões que são os mais conhecidos. A gente tem várias variantes desse grau, dessa patologia. A mais importante é a hiperatividade ou impulsividade isolada, e a outra é aquela que vem com déficit de atenção. Então, para a gente entender, assim, tem que entender o contexto social e cultural da época. Na verdade, o ser humano hoje, ele o meio de vida, os hábitos de vida são completamente diferentes. E a gente, estudando uma medicina ampliada, como a antroposofia, por exemplo, a gente traz algumas questões que são importantes, além de só diagnosticar e medicar. A gente tem que entender que hoje em dia papai e mamãe já não são como papai e mamãe daquela época, eles têm uma necessidade e essa necessidade acaba sendo maior do que tinham os nossos avós, os anseios e as buscas, e faz com que eles corram atrás de muitas coisas. E muitas vezes esse correr atrás é fora de casa. Isso já traz um distanciamento com as crianças e na questão afetiva, isso já é uma coisa que vai gerar neles um fator que é muito importante para a gente observar na questão da hiperatividade, que é a ansiedade. Hoje em dia nós temos muitas crianças ansiosas. Por quê? Porque os pais estão nessa ânsia. E aí a gente sabe que eles são esponjinhas, né? E eles absorvem isso. Então, assim, muitos dos movimentos ou das serelepices, das bagunças e do agito das crianças é causado por uma questão de ambiente de casa, domiciliar mesmo. Além dessa questão, nós temos hoje uma exigência muito grande, Carol, com relação aos nossos filhos. Antigamente, o nosso avô, quando era criança, ou nossos pais, quando eram crianças, não tinham tantas exigências como tem hoje. Hoje nós temos crianças com 5, 6, 7 anos de idade fazendo computação, balé, natação, enfim, sabe? Esporte, inglês, 8 atividades. Ou seja, a gente bota neles um ritmo. Hoje em dia os meios de comunicação nos dão um ritmo, né? Você vê a própria televisão, em questão de segundos, você está mudando de imagem, mudando. Isso tudo faz com que internamente há uma mudança no ser humano e facilite a vinda desse movimento de hiperatividade. Mas a partir de que momento a gente pode começar a perceber dentro de casa quando um filho, por exemplo, pode estar com hiperatividade? A partir de que idade isso pode ser diagnosticado? Então, isso é muito interessante. Eu até trouxe uma lista com características que são importantes a gente estar prestando atenção. Isso acontece, na verdade, a gente pode observar desde bebê, tá? Desde a fase de bebê até a fase pré-escolar, escolar e adolescente. Na verdade, o que seria um bebê hiperativo? É difícil a gente diagnosticar bebês. É mais fácil na idade escolar, onde a gente tem algumas características como essas que estão passando ali, em que, na verdade, a gente tem que prestar atenção. No bebê, por exemplo, o bebê é uma criança que vai estar constantemente irritada, vai estar chorando muito e o sono vai estar afetado desse bebê. Claro que a gente tem que lembrar que tem várias doenças, várias patologias que acontecem no bebê e deixam eles irritados. O próprio refluxo com azia, por exemplo, é uma coisa muito comum que acontece. Então, nessa fase é muito difícil diagnosticar.
Na fase pré-escolar, a gente já começa a observar criança que não para literalmente, que a gente chama de elétrica, ou que tem aquele formiguinho. 4, 5 anos Isso, por aí. de 4, 5 anos a gente já começa a observar. Crianças que não conseguem chegar ao final de uma tarefa, não conseguem sentar numa cadeira, assistir um programa inteiro. Crianças que... essas são as hiperativas mesmo, não há aí um déficit de atenção, né? Porque, como eu te disse, existem a possibilidade de ter hiperatividade com ou sem déficit de atenção. Então, nesse excesso de atividade, não se chega a um final das atividades. É muito difícil e a criança acaba quebrando objetos, perdendo objetos. Acho que todo mundo conhece alguma criança. Conhece, assim. A gente conhece, né? Ou uma neta, ou enfim, um sobrinho, ou um próprio filho. Só que tem que ter um cuidado, porque hoje há um excesso de diagnóstico patológico disso. E quando eu falo excesso de diagnóstico, eu falo de excesso de medicação. Né? E a gente tem dentro de outros tipos de terapias, medicina chinesa, medicina antroposófica, homeopatia, outras maneiras de se trabalhar isso sem entrar com... sem os medicamentos tão pesados. Claro que vai ter níveis em que a gente precisa utilizar. E tem crianças que usam, e usam até em conjunto com a própria homeopatia, ou medicina antroposófica, ou medicina, enfim, indiana. E essa outra hiperatividade? Então, tem a outra com déficit de atenção, que daí é importante a gente observar. A criança que na escola já não está indo muito bem. A professora observa que além do não sentar na cadeira, do não concluir tarefas, a criança literalmente parece que está fora do ar, que ela não está em si. E esse é um grande problema. A ansiedade faz isso. Faz a gente não ficar parado no presente, faz a gente ficar pensando em futuro. É uma preocupação na frente. E isso, hoje, muitas crianças têm essa ansiedade. E a gente tem que observar esses déficits de atenção. E até importante, essas características todas, a gente precisa ter 6 características de uma lista que foi passada ali rápido, que vocês vão encontrar até no site. Eu acho que é importante para as mães poderem, né? A gente tem o site www.juarezfurtado.com. Lá a gente tem essa lista. E aí lá tem esses detalhes. O que faz parte, o que não faz parte desse universo. Isso tudo não tem um pouco de culpa dos pais, assim? Claro, é isso que eu estou dizendo. A sociedade hoje, a sociedade é culpada por isso, né? Hoje... Eu te pergunto isso justamente por quê? Porque a gente passa o dia todo fora, como tu estavas comentando. E quando você chega em casa, você chega com uma vontade tão grande de ficar ali junto. Às vezes essa criança já pode até estar com sono na hora de dormir, mas você não quer, você quer que ela fique ali brincando com você e brincando. E o que a gente faz? A gente quebra o ritmo dela. Quebrou o ritmo, criança é ritmo. Ritmo é saúde. E o que a gente precisa prestar atenção nisso? O que é mais interessante? De repente retarda a saída de manhã. Estende um pouquinho o almoço em casa e tenta fazer essa participação naquele horário. Porque você vai pegar uma criança pré-escolar, ela precisa estar às 9, 10 horas da noite, deitada e dormindo, principalmente se estuda de manhã, uma na fase escolar. Por quê? Para que daí ela não se sobrecarregue. E essa ânsia e essa questão afetiva, né, que a gente conversou, precisa muito haver retornar a ligação materno-infantil. Quer dizer, papai e mamãe tem que estar ligado e tem que estar muito mais unido. Por quê? Esse estado de ansiedade e hoje outros distúrbios como a depressão a gente observa em crianças, é por essa falta de tempo que na verdade a gente só precisa selecionar. Foi dado nosso recado hoje para quem tem uma criança hiperativa, com certeza agora já sabe procurar auxílio médico, não no sentido de procurar medicamentos especiais. Mas primeiro sim, um bom diagnóstico. Até importante, na questão de diagnóstico, está hoje começando a se desenvolver um trabalho na tomografia, com pósitrons, que são elementos que marcam a atividade cerebral e que a gente pode fazer até um acompanhamento hoje da melhora ou não da criança, entendeu? É uma coisa nova que está vindo, enfim, mas não precisa disso basicamente para a gente diagnosticar, tá, Carol? A gente precisa de um médico que vá lá e diga não, principalmente um neurologista, ele está mais treinado, inclusive, a isso, mas a maioria dos pediatras já estão atentos e estudados nisso. Então, prestar atenção para que a gente não rotule demais, que a gente não medique demais e que a gente ache o ponto certo daquela criança.